dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Valdomiro Romão da Silva, diretor de operações da ABM. Hoje, dentro do tema especialização, teremos o webinar de lançamento do livro Metalurgia do Pó, Produtos Sinterizados e Manufatura Aditiva, de autoria do Daniel Rodrigues e mais uma parceria da ABM com a editora Blucher. Neste webinar, o autor fará uma abordagem concisa do conteúdo do livro, proporcionando aos participantes uma visão geral do processo e produtos da metalurgia do pó, atualizada para aplicação em manufatura aditiva. Como moderador do webinar, contaremos com a participação do Fernando José Gomes Landgraf, engenheiro metalurgista, doutor em engenharia metalúrgica pela Poli-USP. Landgraf foi pesquisador do IPT por 30 anos e seu diretor-presidente de 2012 a 2018. Ele é professor da Poli-USP desde 2006, atuando nos temas de comportamento magnético de aços siliciosos e superímãs de terras raras, metalurgia da impressão 3D e arqueometalurgia. Contaremos também com a participação da editora Blucher, na pessoa do publisher Eduardo Blucher. Então, para iniciar, eu chamo o Fernando Landgraf. Bom dia, professor Fernando Landgraf. Bom dia a todos. Então, antes de entrar na conversa propriamente, antes de apresentar o Daniel, eu tenho alguns recados a apresentar a todos. Eu preciso dizer para vocês que, no decorrer da apresentação do Daniel, dos Daniéis, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat e, ao final, eles vão ser respondidas pelo palestrante, tá bom? Solicitamos a todos também que respondam a pesquisa de satisfação que nós vamos enviar após o webinar, para que a gente possa aperfeiçoar os produtos da ABM. Esse webinar vai ficar disponível no canal ABM TV, no YouTube. Então, disseminem, né? Contem para todo mundo. Quem quiser saber mais sobre metalurgia do pó, tem uma boa oportunidade aqui. Faça a sua inscrição gratuita no canal e tenha acesso a um vasto conteúdo de palestras técnicas. Aproveitem, hein? Bom, aí eu vou apresentar o Daniel Rodrigues. Ele se graduou em Engenharia Metalúrgica pela FEI e ele fez mestrado e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais na Escola Politécnica. Eu e ele, nós trabalhamos juntos por 20 anos no IPT. Daniel ele abriu essa área da metalurgia do pó para mim. Eu não trabalhava com isso, ele começou a trabalhar junto, enfim, com outras pessoas que estavam lá, e aí me juntei a ele. Ele trabalhou no IPT entre 1986 e 2010. Ele foi pesquisador, né, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, nesse período. Ele tem larga experiência em metalurgia do pó e em materiais magnéticos. Gerenciou vários projetos de desenvolvimento, envolvendo a produção e a conformação de pós. Em 2002, ele fundou, junto com colegas, a empresa Bratis, que atua até hoje na área de produtos sinterizados e pós-metálicos. E desde 2010 ele se dedica exclusivamente a Bratis. Então, antes da palestra, eu gostaria de chamar o Eduardo Blucher para nos contar um pouco sobre a parceria entre a ABM e a editora Blucher na publicação dos livros técnicos. Eduardo, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Essa é a quarta participação da Blucher nos eventos. A ABM tem feito esse papel de catalisar os professores, os profissionais e gerar esse conhecimento. A gente tem a honra de poder publicar os livros que a ABM tem trazido. Esse ano foram 5, ano que vem vão ser mais 5 livros, e eu espero que a gente continue sempre tendo essa habilidade de publicar livros de ótima qualidade, como tem acontecido. O mais interessante de tudo isso
é que a gente pensa que em 2024 o volume de conhecimento que é gerado é cada vez mais específico. Então, a gente vai para nichos de mercado, a gente vai para assuntos mais específicos, e isso vai gerando uma vantagem competitiva de nível nacional. O Brasil fica melhor nesse conhecimento na área de metalurgia e materiais. Quanto mais a gente puder preencher essas lacunas de livros específicos, mais a gente vai ter vantagem competitiva como nação. E a gente faz parte disso. É gozado falar de nação num momento como esse, mas quanto mais a gente souber, mais conhecimento a gente tiver, mais relevante a gente fica no mercado mundial e tecnológico. Então, é uma honra poder participar disso tudo e queria agradecer à ABM e aos professores por mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Excelente as iniciativas da editora Blucher, uma editora tão tradicional no mercado brasileiro de engenharia e apoiando a ABM, né? Eu leio livros da Blucher, deve fazer 50 anos. Quantos anos tem a editora, Eduardo? 70 anos. 70 anos. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Obrigado. Agora eu gostaria de saber do Valdomiro que novos lançamentos ainda vêm por aí. O que a ABM e a Blucher têm escondido na manga para os próximos meses? Ô, Fernando, se a gente somar aí os 80 anos da ABM com os 70 anos da Blucher, eu não vou nem somar as nossas idades aqui, né? Mas você vê que dá um bom número de anos aí de experiência nessa área, né? E a Blucher é parceira da ABM há muitos anos, né? E nos últimos anos a gente fez uma mudança no modelo de negócio da livraria da ABM, né? Vamos dizer assim. A ABM até 2017, mais ou menos, 2016, ela própria gerava o conteúdo, publicava seus livros, comercializava seus livros, né? E por intermédio de uma parceria avançada com a editora Blucher, né, com o Eduardo principalmente, a gente mudou esse modelo de negócio e a ABM passou apenas a gerar o conhecimento, né, o conteúdo dos livros e apresentar para a Blucher as propostas de publicação dos livros, né? Então, isso vem funcionando muito bem já há alguns anos, né? E a partir do momento que a Blucher aceita o conteúdo, o título, o conteúdo do livro, ela passa, então, a gerenciar toda a editoração, publicação, comercialização, contratos com os autores e tudo mais, né? Então, essa é uma parceria que nos últimos anos, né, gerou 5 títulos até esse ano, e só nesse ano mais 5. Então, foram 10 novos títulos que nós lançamos nos últimos 3 anos, porque a metalurgia e a ciência dos materiais, enfim, ela exige essa atualização com uma velocidade que, às vezes, não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. Mas os livros de caráter técnico têm essa característica diferenciada, né, de exigirem uma atualização. E a ABM identificou a necessidade de atualização da sua coleção, né? E por isso a gente vem trabalhando nos últimos anos para oferecer títulos, novas edições de títulos já publicados ou novos títulos, né? Então, dentro dessa linha, para o ano que vem, nós já temos 3 títulos em produção, né? Vamos dizer assim. O Eduardo até falou em 5, né? Vai aparecer mais 2, com certeza, né? Pelo menos vão aparecer mais 2, mas para o ano que vem a gente deve lançar um livro sobre fundição, de autoria do professor Kleber Lessa, um livro de ensaios mecânicos dos metais, fundamentos e aplicações, do professor Vilianque de Moraes, e vamos lançar um novo título de autoria do professor André Vasconcelos da Costa Silva, que vai substituir o tradicional Aços e Ferros Fundidos, que foi um dos primeiros livros da ABM, que já se esgotou há alguns anos, né? Então, o professor André está trabalhando já há algum tempo nesse novo título. Então, pelo menos, nós já temos 3 novos títulos para lançar ano que vem, né? E lembro a todos que os associados da ABM,
em dia com a sua contribuição, né, contam com 30% de desconto em todo o catálogo da editora Blucher. Esse foi mais um benefício que nós conquistamos junto à parceria da Blucher, né? Os associados da ABM contam com desconto não apenas nos livros da coleção ABM, mas também em todos os títulos da editora. E os associados da ABM têm outros benefícios, né, também, né, além da compra de livros, menção na taxa de publicação de artigos nas revistas técnicas, né? A ABM tem a JMRT e a TMM. A JMRT é a revista de maior fator de impacto no Brasil. E aqui, para dar um exemplo, né, o brasileiro que não é associado da ABM, se quiser publicar um artigo na revista JMRT, paga $650. E se ele for associado da ABM, pagando uma anuidade de R$420, associado titular, ele tem isenção na taxa de publicação na JMRT. Isso falando em Brasil, porque para os países de mais alta renda, essa taxa de publicação chega a perto de $2.000. Então, são vantagens que os associados da ABM têm, né? Como descontos também em cursos, em eventos e tudo mais. E a gente só destaca aqui e convidando a todos aqueles que ainda não são associados da ABM que juntem-se a nós, né? Para ter direito a esses benefícios e participar de um grupo importante, né? Que promove muito networking, muito conhecimento, enfim. Voltando aqui ao tema do livro, nós não podemos deixar de agradecer profundamente às empresas Metalpó e Bratz, patrocinadoras deste livro que está sendo lançado hoje, né? E representando agora os patrocinadores, eu convido o Daniel Bayerlein, coordenador de projetos de P&D da Metalpó. Bom dia, Daniel. Bom dia, Valdomiro. É um prazer estar aqui falando, representando aqui a Metalpó nesse evento da BM, falando de um livro que eu acho muito, eu já li esse livro inteirinho, muito bom e necessário, tá? Ele, além de levar novidades na área da metalurgia do pó, ainda incluiu a parte de manufatura aditiva, que realmente é um assunto que a gente acha muito interessante, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a minha apresentação. Já está por aí? Está sim, Daniel. Perfeito, então. Então, minha ideia aqui é pegar a ideia do livro que o Daniel escreveu, né? E mostrar um pouco da metalurgia do pó dentro da Metalpó, né? O que acontece disso aqui dentro, né? Dentro da empresa, né? Falando um pouco da empresa, antes de mais nada, né? A empresa é um grupo Combustol Metalpó, onde ela se iniciou há muitos anos com a Combustol Fornos, na parte de equipamentos industriais para fornos, desenvolvimento de laboratório também. Em seguida, entrou com a parte de Combustol Refratários, né? Com a parte de mobiliário refratário para fornos especiais. Em seguida, entrou como tratamento térmico, que presta serviços de tratamento térmico em geral, né? E isso aqui em São Paulo. E nós temos, além disso, a Combustol Minas, que também faz tratamento térmicos na região de Minas Gerais, e a Brastemper, também empresa do grupo, lá no Rio de Janeiro, tá? E por último não, mas a penúltima, a Metalpó, que é uma produtora tanto de pós-metálicos especiais, vou falar um pouquinho a respeito deles, e peças sintetizadas dentro dessa área de metalurgia do pó. E o filho mais novo, que é a Combustol Metalpó Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que foi uma empresa que foi recentemente lançada, né, para gerir todos os projetos de pesquisa e desenvolvimento do grupo. Então, tudo que aparece, fomento, ou projetos novos de pesquisa, a gente coloca tudo dentro do guarda-chuva da Combustol Metalpó PDI. Tá? A empresa Metalpó, que é o assunto de hoje, né? Ela produz aí peças sintetizadas de aço inoxidável, materiais ferrosos e não ferrosos, e produz pós-metálicos, como cobre, bronze e latão. Tá? A produção, ter uma ideia do tamanho da Metalpó, né? No ano passado, houve uma produção de 64 milhões de peças sintetizadas, um total de 1.645 toneladas de peças, né? E também 162 toneladas de pós-metálicos não ferrosos. Então, um volume realmente expressivo, né? O faturamento aí de
16,5 milhões no ano passado, 16,1 milhões de dólares, né? E dentro da produção da metal pó, 48% do que a gente produz vai para a área automotiva e 17% na área de eletrodomésticos. Então, para ter uma ideia, mais da metade então, disso está concentrado nesses dois mercados. A relação exportação, 88% do que a gente produz é mercado local e 12% exportação. Hoje em dia estamos 136 funcionários, aumentando isso, tá? Numa área de 8 mil metros quadrados. E aqui a gente tem na parte do pessoal no grupo de engenharia, laboratório de qualidade, né? Fazendo nossas análises químicas e temos uma ferramentaria própria para a produção das nossas matrizes de compactação. Tá? Como eu falei, então, a Metapol já está no mercado desde 1967, então já é bem longeva, né? Dedicada exclusivamente à área de metalurgia do pó, em peças sintetizadas e pós metálicos, né? Sendo que os pós que a gente produz hoje em dia são os pós de bronze, estanho, cobre e latão. Tá? Todos por um processo produzido, conhecido como atomização. Né? O nosso processo de atomização é um processo de atomização à água, né? Então, com isso, a gente tem um produto de alta pureza e características morfológicas, físico-químicas extremamente apropriadas para a área de metalurgia do pó. E estamos trabalhando um pouco agora também, desenvolvendo também para a área de manufatura aditiva desses mesmos pós-metálicos, né? Hoje em dia, as principais aplicações são na parte de peças sintetizadas, né? Desses pós, né? Ferramentas diamantadas, componentes de fricção, tintas e pigmentos, mercado grande disso daí, parte de brasagem e pastas para soldas. As peças que a gente produz, uma boa parte é a parte de bruxas autolubrificantes e peças estruturais, né? Sendo que dividido dentro daquele mercado que eu falei que uma boa parte é automotiva, né? Mas também temos a parte de máquinas agrícolas, né? Eletrodomésticos, tanto linha branca, eletrônicos, linha marrom, ferramentas eletromecânicas, peças para compressores herméticos, peças para rolamento. Então, é um mercado bem aberto dentro do processo, aí, desde a compactação, sinterização e algum processamento posterior que se torne necessário. Né? Da linha automotiva, a gente tem uma linha muito grande, tá? Inox, ferro, peças em bronze, latão, né? Utilizados aí para suspensão, motores, amortecedores em geral, parte de transmissão, bomba de água e óleo, né? Vários diversos tipos de sistemas elétricos, limpadores de para-brisas e outros mercados da linha automotiva. A gente já tem uma linha muito grande, né? A Aço Inoxidável é a principal empresa de peças de aço inoxidável na América do Sul, né? Onde as principais utilizações é a parte de limpadores de para-brisa, bomba de gestão de combustível, esse sensor de ABS, espaçadores, sistemas de freio. Então, tem toda uma linha também na área de peças em aço inoxidável. A capacitação da Metalpol, né? A gente tem aí uma prensas de compactação aí que vão variando aí de 4 até 200 toneladas, forno de sintetização, a gente tem forno esteira convencional, forno preparado para fazer o sinter hardening, que é um processo de resfriamento rápido para aumento de dureza, forno tipo empurrador, prensas de calibragem, a gente tem prensas de 5 a 165 toneladas, forno de tratamento a vapor, além dos fornos de sintetização, tem uma parte de tratamento a vapor, de formação de uma ferroxidação das peças, tanto forno contínuo, também forno a batelada. Nós utilizamos aqui, como a Combustol tratamento térmico fica dentro do mesmo local que a Metalpol, né? A gente usa o tratamento térmico da Combustol para fazer tratamento de carbonitração, nitritação e tratamento a vácuo. E os processos normais aí de rebarbação, tamboramento, jateamento e usinagem em peças onde você tem que fazer alguma usinagem a posterior, após a sinterização. A parte da PDI, né, com o pessoal Metapol PDI, a gente está sempre trabalhando com parceiros para desenvolvimento de projetos de pesquisa. Tá? Nós somos associados da ANPEI, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Inovação, e tivemos projetos com diversas instituições. Né? Então, por exemplo, temos um projeto, hoje em dia, participamos do Engrenaíta, junto com o pessoal do CCM, nós fizemos algum trabalho com o pessoal Senai Joinville, de processamento a laser. Temos um projeto Fundep com a Universidade Federal de Santa Catarina.
Acabou de ser aprovado um projeto Senai Cimatec, e também já fizemos alguns trabalhos de pesquisa com o pessoal do Senai de Inovação aqui da Suíço Brasileiro Manufatura Avançada. Falando de sustentabilidade, que é algo que todo mundo está falando hoje em dia, dentro das COPs, no geral, está sendo cobrado isso, né? Lembrando, né, que a metalurgia do pó é um processo de baixa energia e baixo consumo de matéria-prima, então a perda muito pequena de matéria-prima, e por isso foi considerado pela MPIF lá nos Estados Unidos com essa Powder Metallurgy Recognized Green Technology, ou seja, uma tecnologia limpa, né? Nós estamos já calculando, já fazemos já há 2 anos a nossa geração de gases de efeito estufa, né? Em 2022, a gente teve aí um total entre escopo 1 e escopo 2 aí de 560 toneladas de CO2 equivalente. Em 2023, nós já tivemos um aumento aí para quase 700 toneladas, pouco mais de 700 toneladas de equivalente de CO2. Isso muito voltado ao aumento da produção. Houve um grande aumento da produção, mas se nós fizermos a conta naquelas 1.650 toneladas de peças produzidas e 700 toneladas de CO2 gerado, a gente está falando aí coisa de 0,4 toneladas de CO2 por tonelada de peça produzida. É um valor realmente baixo, e nós estamos nos preparando para uma meta aí para até 2030 reduzir isso para pelo menos a metade do que a gente tem hoje em dia. É uma preocupação muito grande aqui do grupo de diminuição dessa geração. Lembrando, prêmios internacionais, a Metalpó participa sempre manda algum produto para a MPIF lá nos Estados Unidos, no Congresso AMPM, né? E aí, desde 2020, nós estamos todos os anos, temos recebido um prêmio a respeito de design das nossas peças, desde peças de engrenagens helicoidais, esse estator que está aqui em 2021 é uma peça produzida em material magnético macio para ventilador, é uma peça muito interessante em termos de processo, né? Em 2023 também, por exemplo, essa peça, além dela ganhou o design, uma melhoria de design que nós fizemos, além disso, aí nós comprovamos, nós mudamos o processo dessa peça e provamos que diminuiu a pegada de carbono. Então, também é uma coisa que está sendo levada em conta hoje em dia, e por isso nós ganhamos esse prêmio, né? Em 2024, também é outra peça que também foi um dos motes, não foi o único, mas um dos motes foi, nós também comprovamos a diminuição da pegada de carbono. Isso é uma coisa que está sendo muito cobrado e trabalhado aqui dentro, né? Esses são os nossos principais clientes, né? Então, a gente vê aqui na área de automotiva, na área de linha branca, a gente tem uma atuação bem forte dentro desse mercado, né? Que são os nossos principais clientes. E, por último, a participação em feira de eventos, né? A gente está sempre participando de eventos, a EuroPM do ano passado, a Powder Match deste ano passado, ano retrasado, está sempre mandando alguém para acompanhar, ver o que está acontecendo. E dentro do Brasil, participando da Automec, nós participamos, já é o 2º ano que a gente participa do Congresso de Processos Térmicos, aí, lá dentro tem um grupo especializado em metalurgia do pó, nós fazemos parte da organização desse evento, e também parte da organização do Simpósio SAE de Novos Materiais e Aplicações na Mobilidade. Essa é a atuação aí da Metalpó, né? Então, só agradeço mais uma vez aí o convite, né? E deixo aí os meus contatos, se alguém tiver alguma pergunta depois, tudo mais, eu fico à disposição. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Daniel. E agora chegamos ao momento muito esperado desta manhã, o momento em que o Daniel vai apresentar o seu livro. Daniel, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. Deixa eu compartilhar a tela aqui para compartilhar a minha apresentação com vocês. Eu estou um pouquinho rouco, então vocês me perdoem, mas muita mudança de temperatura e a gente vai se adequando. Vou perguntar a vocês se vocês estão vendo. Estão vendo? Coloca na tela, isso, falta a tela completa. Não isso. Está? Perfeito. Está perfeito, certo? Então, já falamos bastante do livro. Eu simplesmente gostaria de agradecer novamente à ABM pelo apoio,
pelo estímulo. Foi um processo que começou antes da pandemia e terminou agora depois da pandemia. O mundo agora, eu acabo dividindo assim, né? AP e BP. Antes da pandemia e depois da pandemia. Começou antes da pandemia, e aí muita conversa com a ABM. Então, agradeço muito a oportunidade. E agradeço muito a editora Blucher também pela editoração. Eu achava que o livro estava pronto. Mencionei isso no evento da ABM, mas depois de achar pronto, aí eu vi o trabalho que dá, né? Muita gente trabalhando em cima. Então, é um livro relativamente pequeno, um livro relativamente simples. E o meu ponto de vista aqui da metalurgia do pó. E para falar do meu ponto de vista, o Fernando já me apresentou aí, né? Na verdade, Fernando, nós trabalhamos juntos desde 85. Eu fui seu estagiário em 85. Você me admitiu no IPT como estagiário em 1985, então foram 25 anos. E eu agradeço pela oportunidade. E desde então, eu tenho trabalhado assim, em assuntos muito similares, né? Esse meu estágio, eu fazia graduação na FEI, terminei em 86. Engenharia metalúrgica, mas esse estágio definiu a minha vida profissional, então foram variáveis do mesmo tempo. Eu fiz mestrado e doutorado lá na Politécnica, do lado do IPT, e tanto no mestrado como no doutorado, os temas foram relacionados com metalurgia do pó. No mestrado, ligas ferro-silício sinterizadas, ligas magnéticas para aplicação magnética, que é um assunto que o Landgraf trabalha já há muito tempo. Foi introduzido esse assunto em 1985 com os ímãs de terras raras, ímãs de neodímio, que são feitos por metalurgia do pó e têm que ser feitos por compactação e sinterização. Mas aqui era uma liga magnética mole, para alta permeabilidade, envolvendo problemas relacionados com sinterização, e no doutorado, em 97, em um processo, na época novo, moldagem de pós por injeção, que até tem uma certa relação com alguns dos processos indiretos de manufatura aditiva, sobre os quais eu vou falar um pouquinho mais para frente. Em 2010, realmente, eu deixei o IPT para me dedicar exclusivamente à empresa Bratz, que foi fundada em 2002, por colegas do IPT, do IPEM, o Benedúcio, o Flávio, o Rodrigues, que sou eu, o Francisco Ambrósio, do IPEM, infelizmente falecido, o Benedúcio está na Poli, na metalurgia, o João Pedro Tosetti está no ITA hoje, e o Salgado, Lúcio Salgado, saudoso Lúcio Salgado, também falecido em 2012, já faz bastante tempo. Uma pessoa que trabalhou muito com esse assunto e me ajudou muito, e eu aprendi muito com ele. Feita essa apresentação, e menciono novamente que esse livro, essa contribuição, é a minha visão de vários assuntos, que eu espero ter a oportunidade de completar, de complementar com outras edições, né? Ampliando essa primeira tentativa aqui. Não posso deixar de mencionar publicações anteriores, uma delas muito tradicional, do Chiaverini, Metalurgia do Pó, a última edição é de 2001, mas cobria uma vasta área do assunto. E uma mais recente, de 2009, capitaneada aí pelo Lúcio, pelo Ambrósio, que era uma coletânea de assuntos relacionados com metalurgia do pó, tocado no âmbito de um grupo setorial da época, que várias empresas tentando trabalhar cooperativamente. Eu começo o assunto tentando estabelecer uma relação entre o processo, metalurgia do pó, e a possibilidade de se obter peças com formato complexo, num primeiro momento, ou a única possibilidade para se obter alguns componentes. Nessa de se obter complexidade de forma, que é um anseio da metalurgia. A metalurgia tem muitos processos de fabricação, fundição, conformação mecânica, tem vários. Uns concorrem com os outros. E a metalurgia do pó se insere nessa luta de produzir peças com uma competitividade, propriedades tão boas quanto as necessárias,
E aí a gente vê que os aços sintetizados, peças em aço produzidas por metalurgia do pó, o Bayerlein mencionou, 50% do que a Metalpó faz hoje é para a indústria automotiva, um outro tanto é para linha branca e eletrodomésticos. Então, são peças com formato relativamente complexo, elas têm um certo tamanho, né? Tem um limite de tamanho para a peça feita por compactação e sinterização, são relativamente simétricas e são produzidas assim, com muita competitividade do ponto de vista econômico. Uma produtividade muito grande, além da geração muito pequena de resíduo. Então, a metalurgia do pó é intrinsecamente um processo que gera pouco resíduo na produção dos produtos sintetizados. E na década de 90, aí, evoluiu o processo que é a moldagem de pós por injeção, ou metal injection molding, que é um avanço relacionado com a produção de peças mais complexas, né? Pensando em se produzir peças metálicas de aço inoxidável, de titânio, por exemplo, como são produzidos plásticos injetados. Então, se ganhou aí bastante em termos de complexidade de formas, né? Produto acabado com uma boa complexidade de forma. E hoje em dia se fala muito, é um assunto bastante dinâmico, bastante estudado, bastante investigado, chama muita atenção. Já chama há algum tempo para os materiais poliméricos, mas agora para os metais, que é a manufatura aditiva, ou a impressão 3D, como eu chamo, que ainda deu uma liberdade maior para a produção de peças, no que se refere à complexidade. E é um processo que vem se firmando. Para termoplástico já é uma realidade, para metais vem se tornando uma realidade. Então, as evoluções são nítidas e são a cada mês, digamos assim. Isso no que se refere à complexidade de forma. No que se refere a único processo, eu dei um exemplo que o Bayerlein mostrou, aí, são os mancais autolubrificantes. Então, são materiais porosos. São materiais que você utiliza o poro funcionalmente. Então, para armazenar óleo, para lubrificação. E hoje, a Bratz, a empresa na qual eu estou hoje, produz material poroso para filtração, para espargiamento, para outras aplicações em aço inoxidável, mas é um material onde a porosidade é a função. Ela só é controlada, ela é só possível de ser obtida da maneira adequada se for feita por metalurgia do pó, por compactação e sinterização. Existem outros processos como foam e tal, mas compactação e sinterização é clássico. Então, falamos da complexidade de forma e de processo como sendo um processo único. O mais convencional de produto sinterizado é feito assim, conforme esse fluxograma. Esse fluxograma muito usado, que é uma mistura de pós, tão homogênea quanto possível, compactação, muito frequentemente uniaxial, então você alimenta essa cavidade com uma certa quantidade de pó e vai diminuindo o volume através de uma pressão. E depois, esse produto compactado passa por um ciclo de tratamento térmico. A mistura de pós, se é uma mistura de pós, ou se são só um pós, como é o aço carbono, por exemplo, o aço automotivo sinterizado, geralmente é uma mistura de ferro, cobre, grafite e mais alguns outros elementos de líquido. Ou pode ser, como eu faço lá, com pó pré-ligado de aço inoxidável, que nesse caso o pó é suficientemente macio para ser compactado. Essa é uma característica importante. Não adianta eu querer ter uma mistura, um pó que seja difícil de compactar, porque eu tenho que tirar aqui um compactado com uma certa resistência a verde, que possa ser manipulado de modo a ser sintetizado. Na medida do possível, o produto pode acabar aqui, sai pronto como sintetizado. É o jeito mais enxuto de se produzir um produto metálico sintetizado. Havendo necessidade, existem vários tratamentos posteriores. Se eu preciso melhorar a precisão dimensional, posso dar uma calibrada na peça, para acertar o condicionamento superficial ou dimensionamento, ou posso realizar tratamentos térmicos. Existem tratamentos superficiais próprios para melhorar a resistência à corrosão, etc., etc. Mas, na medida do possível, a gente fica na sinterização. Como a matéria-prima é o pó,
Comecemos pelo pó. Existem vários processos de fabricação. Não, às vezes a gente fala pó, a gente confunde um pouco com poeira, com outras coisas menos nobres, mas pó metálico para compactação e sintetização, eu diria que é um material relativamente nobre e bem pensado. É nobre e bem pensado do ponto de vista de engenharia, os processos que vão suceder até se chegar ao produto final. O processo clássico para a produção de pó metálico, Daniel Bayerlein mencionou ali, então pode ter uma planta de atomização para não ferrosos, ali, que é uma atomização à água, que é essa que eu estou mostrando aqui, que pode ser usada para a produção de pós elementares, pó de ferro, é feito assim, ou para a produção de pós ligados, como pós de aço inoxidável, ligas ferro, cromo, níquel, molibdênio. Mas você tem que produzir um filete de metal líquido, então tem um equipamento de fusão. Então, a geração do metal líquido é importante, a geração de um filete de metal líquido é necessária, e esse filete de metal líquido é desintegrado com um jato de água, alta pressão, alta vazão. Pode ser gás também, pode ser outro fluido, gás. E de modo a se criar um spray aqui, gotas, e essas gotas vão se solidificando até se transformar em partículas. Então, esse é o processo mais convencional e usado. Lá na Bratis, a gente tem uma planta para produzir 100 quilos. Fabricante de pó de ferro no Brasil, em Mogi das Cruzes, a Roganas tem um forno para várias toneladas. Mas o processo é o mesmo. Existem várias questões que eu não vou ficar me atendo aqui. No livro eu procuro falar de algumas delas, relacionadas com as variáveis usadas nesse processo de atomização. Eu mencionei aqui a atomização a gás. Esse pó aqui desse lado aqui é um pó atomizado a gás. E esse aqui é um pó atomizado a água. Eles têm características assim, de tamanho e de formato muito diferentes. O pó atomizado a gás geralmente é esférico, mais fino, e um pó atomizado a água ele é bem mais irregular, geralmente é mais grosseiro, cada um com a sua aplicação. Para fazer os filtros lá da Bratis, para compactação e sintetização, ou mesmo o aço que é feito lá na Metal Pó, usa o pó com essa característica, que é ótimo para compactar. As partículas serem irregulares ajuda na resistência depois de compactar. Já o pessoal de manufatura aditiva hoje, assim como o pessoal que trabalha com metalização, os processos de revestimento metálico por aspersão térmica, adoram ou fazem questão, ou o formato mais adequado é esse aqui, o tamanho também. Hoje se evolui cada vez mais, dependendo do processo, como deve ser o pó metálico para a manufatura aditiva. Para compactação e sintetização de vários produtos, esse formato, esse tamanho é o mais clássico e o mais usado, muitas das vezes. Eu mencionei atomização, mas vocês vão encontrar no livro aí vários outros processos envolvendo produção de pós, como moagem, por exemplo, em alguns casos muito específicos, processos químicos ou eletroquímicos, processos com reação gasosa, redução e hidratação. E assim como existem operações complementares ao pó, puxei um exemplo aqui de um grânulo de metal duro, então são partículas de vários constituintes diferentes, aglomeradas por secagem, por spray, de modo a se produzir um material de maior, pronto para compactação, com maior escoabilidade. Falei do pó e das características, existem várias maneiras de se determinar as propriedades do pó, dependendo para onde ele vai ser usado, qual é a sua aplicação. Sempre pensando num produto sintetizado final, que foi o contexto que eu usei aqui para essa publicação inicial. O mais simples é a distribuição granulométrica por peneiramento, então são peneiras com aberturas diferentes, de modo que em um conjunto de peneiras você pode determinar quanto fica retido, quanto passa em cada uma das aberturas. Então, isso é uma condição inicial para saber e para controle de qualidade. Lembrando que pó não é sempre esférico, quando ela é esférica é mais fácil de pensar
em diâmetro médio de partícula, ou nem sempre é esférico. Como existem processos mais elaborados, esse aqui é um exemplo que evoluiu muito, que é um processo que envolve a interação do pó com feixe de laser. Então, inicialmente você faz uma suspensão, de modo que as suas partículas fiquem separadas, né? Evitando aglomeração, e faz essa suspensão atravessar um feixe de laser. E a interação desse feixe com essas partículas é detectada e é analisada de modo que você relaciona essa interação, essas interações com o tamanho de partícula e determine uma distribuição de tamanho de partícula. Existem vários fabricantes de equipamentos muito consagrados hoje, e o desafio é uma boa suspensão para que as partículas possam ser analisadas separadamente durante a sua descida. Mencionei aí tamanho de partícula, existem vários outros processos clássicos de medida para caracterização de pós metálicos, sempre pensando na sua aplicação. Nesse livro aqui, eu me concentrei nos principais e nos clássicos relacionados aos processos de compactação e sintetização, mas tem coisa mais recente, que nas próximas edições certamente a gente vai incluir, que são as relacionadas aos pós específicos para a manufatura aditiva. E eu mostro aqui um clássico para a escoabilidade, um funil Hall, que é uma coisa bem simples, mas que determina a densidade aparente e tempo de escoamento. E para a manufatura aditiva, eu menciono que a ABNT já faz algum tempo tem uma comissão de estudo especial para a manufatura aditiva, então tem falado não só de caracterização de pós, mas de caracterização geral para produtos feitos por manufatura aditiva. Falamos dos pós, falamos um pouquinho do processo como um todo, falamos aqui de compactação, o processo mais usual, como eu mencionei, a compactação uniaxial. Você coloca uma quantidade de pó na cavidade de uma ferramenta e comprime, reduz o volume, já que a massa não varia, você aumenta a densidade. Então, na compactação, você está aumentando a densidade, conferindo alguma resistência mecânica e definindo o formato, né? É o mais importante numa compactação uniaxial. Então, aqui dá para ter uma ideia do processo como um todo. É um processo onde você tem alimentação automática, a ejeção é automática, os movimentos dos punções, eventualmente com machos. Existem ferramentas bem complexas para a fabricação de peças bem complexas. E é um processo onde você tem alta velocidade de produção, várias batidas por minuto, várias peças sendo compactadas por minuto, podendo alimentar um forno contínuo de sintetização. A compactação uniaxial é o clássico, mas existem para alguns casos específicos. E como eu tenho me deparado com esse processo recentemente, tem evoluído no seu entendimento, existe a compactação isostática a frio, onde você coloca o pó dentro de um bag flexível, polimérico, silicone, por exemplo, isola ele bem, fecha e deixa ele bem estanque, e coloca esse bag com pó dentro de um vaso de pressão, onde você tem óleo. E aí você comprime o óleo comprime o bag e o bag comprime o pó, de modo que você tem um compactado aqui feito hidrostaticamente. E você não tem o limite que se tem na compactação uniaxial, que é a altura, né? Peças feitas por compactação desse jeito, elas têm que seguir uma relação entre diâmetro e altura. Não pode ser uma peça muito alta, porque você tem muita perda de carga na compressão. E aí você tem perda de densidade, e dependendo da altura, você não é capaz de tirar uma peça a verde. Na isostática, você não tem esse problema. Então, é um método usado para fazer... Método muito usado para material cerâmico, que é feito por compactação e sintetização, muitos deles, se não todos. E no nosso âmbito aqui, para fazer metal duro, é um jeito, né? Ligas de tungstênio, não só metal duro, como metal pesado também. De modo a se produzir pré-formas, que podem ser terminadas posteriormente. Nessa linha de
processos não convencionais, né? Existe esse aqui, que é um produto que entra bastante no Brasil, aqui, um produto nobre feito por metalurgia do pó, que são aços ferramenta, né, para trabalho quente, principalmente. E é feito num processo integrado que une atomização com compactação isostática e, eventualmente, conformação mecânica. Então, são processos de atomização a gás, onde você aproveita e coleta o material e encapsula sem contato com o ar. Você coloca esse seu pó numa caneca de metálica. E essa caneca metálica vai para uma compactação isostática, mas nesse caso a quente. Então, é pressão e temperatura. Nada resiste a pressão e temperatura. Dessa forma, você consegue obter um material sinterizado sem porosidade e com uma distribuição de carbonetos aqui que só é possível por esse processo. Então, é um produto que o pessoal, em algumas etapas siderúrgicas de conformação, ou mesmo o pessoal de ferramentas para moldes, gosta muito aí, porque ele realmente tem uma microestrutura e, portanto, um desempenho que é bem particular. Ainda assim, nos processos não convencionais, né, porque eu falei da compactação uniaxial, estou falando aqui de outros processos. Um deles, eu já mencionei ele, é o Metal Injection Molding, moldagem de pós por injeção, que é um método que procura produzir o aço como se fosse plástico. E, para isso, você mistura pó metálico com termoplástico. Isso é extrudado, você faz um feedstock, uns grânulos, vai para uma injetora muito parecida com uma injetora de termoplástico. Você tem a peça verde, e aí não está pronta ainda, porque tem o plástico. Aí você extrai o plástico, existem vários processos, geralmente termoquímicos, e aí você tem só a peça metálica aqui, com formato obtido por injeção, com grande liberdade, que é então sinterizada de modo a se ter o produto final. Várias peças feitas por moldagem por injeção, a gente tem algumas empresas aqui no Brasil que utilizam esse processo. Um produto muito comum são os brackets. Um dente aqui, aquela pecinha metálica para correção, que era feita por um processo super complexo. Hoje em dia, todos os fabricantes usam a injeção para a produção desses brackets. Já faço uma ligação aqui entre a moldagem de pós por injeção, Metal Injection Molding, que é um processo esquisito, né, onde se mistura o metal com plástico para poder injetar. Alguns processos de manufatura, processos indiretos, têm a mesma ideia, principalmente os que envolvem extrusão, filamento contendo pó, ou os binder jet, chateamento deglutinante, que são processos de manufatura aditiva que passam por uma sinterização final. A gente vai falar um pouquinho melhor dele uns minutos para frente. Como eu falei da sinterização, aqui assim, né? O que é sinterização? Sinterização é um processo bastante complexo, depende muito do sistema que está sendo sinterizado, vale para materiais cerâmicos, vale para materiais metálicos, vale para produtos siderúrgicos, por exemplo. Vem sendo muito estudado, existe muito conhecimento relacionado com sinterização. O meu enfoque aqui foi um pouco mais tecnológico. No fundo, e no nosso âmbito aqui, principalmente o compactado e sinterizado, é criar um pescoço entre partículas, por difusão em estado sólido. Então, normalmente, não se tem fase líquida no processo convencional. Pode-se ter, mas normalmente não se tem. Então, o que você faz é difusão aqui, como se fosse uma abrasagem entre as partículas, para, no mínimo, conferir propriedade mecânica, coisa que você não consegue no limite na compactação. A compactação é forma e alguma resistência mecânica. Então, a sinterização é um ciclo térmico, então envolve temperatura, tempo, atmosfera e variação dimensional, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do ciclo. E o que a gente muda na sinterização? Eu botei uma curva aqui
dilatométrica, onde você tem a temperatura e a variação dimensional, né, o ΔL por um L0, contrai inicialmente pelo coeficiente de expansão térmica, mas chega uma temperatura que você começa a contrair. Pode contrair muito, o que não é muito usual, mas pode contrair um pouco. Depende muito do sistema que está sendo sintetizado e das condições de sintetização. E, no fundo, o que a gente quer, assim, o primeiro que a gente quer é conferir, né? Então, se eu pegar temperatura e propriedades, várias propriedades aqui, num primeiro momento é conferir resistência mecânica, né? Chegar na resistência mecânica necessária, se for um componente da aplicação estrutural, por exemplo. E aí as outras propriedades, como densidade ou nível de porosidade, vão mudando em função disso. Propriedades elétricas ou eventualmente magnéticas, questões microestruturais. Então, muito frequentemente, você não consegue desassociar uma propriedade de outra. E aí convive-se com isso. Em termos de equipamentos para sintetização, os mais clássicos são os fornos contínuos. Esses que o Daniel Bayerlein mencionou, que são fornos de alta produtividade, onde você tem a carga entrando de um lado, o compactado entrando do lado, atravessando aqui várias zonas, onde você tem uma remoção de algum aglomerante que eventualmente tenha sido usado, a sinterização, efetivamente, e o produto final. Esses fornos contínuos podem ser mais complexos, incluindo tratamento térmico, como têmpera, por exemplo, né? Já que o material está saindo quente daqui, um aço, ele pode ser temperado aqui na saída. Os fornos contínuos são os mais usados, e os ciclos térmicos são definidos em termos de temperatura, tempo e atmosfera. E existem os fornos de batelada, como os que eu uso lá na empresa, que são fornos a vácuo, nesse caso, forno a vácuo para alta temperatura, que são esses fornos parecidos com os que são usados para tratamento térmico. Então, é um forno de batelada, é um forno de menor produtividade, mas é um forno de bastante flexibilidade no que se refere à temperatura que pode ser usado. Mas a ideia é mesmo, a ideia é conduzir a sintetização da melhor maneira possível. Entrando um pouquinho aqui na manufatura aditiva, eu fui introduzido a esse assunto para metais em 2012. Um colega me consultou a respeito da produção de coping, né? Tem uma peça metálica, normalmente produzida por fundição por centrifugação, que é única, né? Cada dente é para fazer o metálico cerâmico. É uma peça metálica, geralmente cobalto cromo, que é revestida com um cerâmico depois, um processo protético, que é bem interessante. E, na época, a ideia era produzir por o que era chamado, então, de DMLS, que é Direct Metal Laser Sintering, como se fosse sintetização, né? Eu até achava no começo que era sintetização. Não que eu saiba muito, mas fui aprendendo algumas coisas. Realmente, nesse processo, que hoje o pessoal chama de SLM, ou SLS, ou LPBF, Powder Bed Fusion, é um processo tem evoluído muito para os metais. E, na época, a ideia era avaliar o tamanho de partícula do pó feito por atomização a gás, um pó mais grosso, um pó mais fino. Usamos um equipamento, acho que era o único no Brasil na época, um dos poucos, um dos primeiros da IOS, que é um fabricante tradicional, mas era muito engessado o equipamento. Isso evoluiu muito com o tempo, né? Mas aí eu comecei a acompanhar o assunto para ver onde é que seria possível, quais são as oportunidades. Não posso deixar de mencionar essa questão da manufatura aditiva, nem é um termo que eu sou muito apaixonado, porque, na verdade, esse lance de manufatura aditiva vem assim do que o pessoal agora chama de manufatura subtrativa, mas ninguém chama, né? Usinagem, por exemplo, um processo mecânico de conformação, onde você remove material e gera muito resíduo, um processo clássico, ainda muito usado. Aí isso estabelecer um contraponto. Na manufatura aditiva, eu não removo material, eu vou colocando camada a camada de material, de vários jeitos. Você vai dar uma olhadinha rápida em alguns aqui.
de modo que camada a camada eu conformo isso de um jeito, e de modo que eu não tenho resíduo gerado, porque no caso de pó, todo o pó usado foi usado quase ele todo na construção da peça. É o termo clássico. Eu não tenho nada contra a impressão 3D para metais. Agora, quando você lança a mão de um processo assim tão, para usar a palavra da moda, tão disruptivo, você tem que pensar também no que... Não vou usar o mesmo desenho, já que o processo é totalmente diferente e me permite eu introduzir diferenças que podem ser importantes. Então, aqui é simplesmente um exemplo de um componente convencional metálico, muito provavelmente produzido por solda, dobragem, furação, mas que na conversão por um processo de manufatura aditiva pode ser, o pessoal chama de otimizado topologicamente, ou seja, melhorado em termos de consumir menos material, sem perder ou podendo até ganhar desempenho mecânico. Então, você pode ter uma redução boa de material, o que pode ser importante no que se refere ao consumo, ou como pode ser importante no componente, no conjunto onde ele vai ser empregado. Quais são as atividades assim, que o pessoal costuma classificar dentro da manufatura aditiva? Tem um pessoal de equipamento, que é o pessoal de automação, o pessoal que veio, saiu na frente. Está na frente. Como negócio, está na frente, ainda bem na frente, na minha opinião, das outras atividades. Então, o equipamento vem sendo produzido e melhorado já faz bastante tempo. Então, tem sempre aparecendo coisa nova. É difícil até de acompanhar. Matérias-primas veio logo atrás, né? A questão dos custos e das características das matérias-primas, aí já é um trabalho mais para metalurgia mesmo, o pessoal de materiais e tal. E a prestação de serviços. Mas se a gente for pensar para plástico hoje, eu acho que assim, os três assim estão bem, né? Há quem faça equipamento para... Eu acho que todos vocês já viram essas máquinas mais simples de impressão 3D com filamento, PLA, para fazer alguns componentes. Muitos de equipamentos evoluiu, muito de matéria-prima se evoluiu, e hoje existem empresas para serviços de peças feitas. Para metal, acho que esse aqui talvez seja o último a entrar no pacote de atividades. Mas deve entrar. Está falando assim, separando um pouquinho os processos. Eu não vou incomodar vocês, né? Eu tenho mais uns 10 minutos de apresentação. Vou procurar uns 10, 15 minutos no máximo. Vou separar, assim, em processos diretos e indiretos, né? Quem faz essa separação é a Formnext, que é um evento anual lá em Frankfurt, enorme, com tudo sobre manufatura aditiva. E aqui, nos processos diretos, quando eu digo direto, é que o produto metálico já sai pronto do processo. Seja ele por deposição direta de energia, seja ele por fusão em leito de pó. Eu vou ficar um pouco mais nesse aqui, ainda vou ficar mais no SLM aqui, assim, que talvez tenha mais a ver com o assunto do livro aqui, que é o Selective Laser Melting, ou aquele que eu chamei de DMLS, que era chamado de DMLS, e hoje pode ser o Powder Bed Fusion, que é o camada a camada fusão a laser. Falei dos diretos aqui, vou falar um pouquinho dos indiretos, né? Vou evoluir um pouco mais aqui, vou mostrar algumas imagens que vocês encontram no livro. No livro a gente procura descrever um pouquinho melhor e relacionar sempre isso com... É um livro que fala de manufatura aditiva, mas é do ponto de vista do metalurgista, uma pessoa de materiais. Poderia ser um livro de manufatura aditiva falando mais de automação, equipamento, etc. Mas é mais os fenômenos, principalmente os fenômenos metalúrgicos, que são mais
que alguns que já são mais conhecidos, alguns são bem conhecidos e podem ser trazidos para a manufatura aditiva. O Powder Bed Fusion, o Selective Laser Melting, é um processo que é camada a camada, onde você gera uma camada de pó que é fundida, que é atuada por um laser, cujo movimento está associado a um modelo eletrônico, um desenho. Então, é uma camada de pó sendo fortemente aquecido, sofrendo fusão, e construindo a peça de baixo para cima. Já nos processos de deposição direta de energia, alguns usam pós-metálicos, né? Você tem assim, pode ser um laser, uma fonte de energia, pode ser um eletromin, mas você tem uma fonte de energia interagindo com um pó metálico, e aí você pode construir a tua peça diretamente. E não deixa de ser muito parecido com os processos de metalização, tipo HVOF, ou coisas similares, assim, que conceitualmente são parecidos com esse processo. Já os indiretos, eu mencionei aqui do filamento, tal, que é muito usado para plástico, ele pode ser usado para metal, desde que no filamento eu tenha material metálico. Vou mostrar um pouquinho melhor isso no próximo slide, acho eu. Um que eu tenho acompanhado muito é o que é o Binder Jet, que é camada a camada de pó metálico, como é no Powder Bed Fusion, só que ao invés de vir um laser aqui, você tem uma cabeça que passa uma cola e coloca um adesivo. E aí, de modo que as camadas sucessivas vão se aderindo de acordo com o desenho que está alimentando essa cabeça. Ambos são indiretos, porque eu tenho metal e um componente orgânico, então eu preciso remover o componente orgânico e sinterizar, que é o processo subsequente. Olhando um pouquinho mais de perto, Powder Bed Fusion, então é camada a camada de pó que é transferido, um laser que é defletido, que é acionado, que é direcionado, é atuado por um desenho, né? De modo que a peça é construída de baixo para cima. Olhando assim no slide é simples, mas eu tenho que produzir uma camada homogênea de pó. As interações do laser com o metal, elas são muito complexas. Eu mostro essa figura aqui, que é para a gente só ver que eu tenho assim, vou ter uma fusão, vou ter uma poça metálica como eu tenho em solda. Vou ter assim interação de camada a camada, não dá para pensar numa camada isoladamente. Então, o processo do ponto de vista de fabricação, de automação complicado, certamente é. Né? Posso ter vários lasers aqui, posso construir várias peças diferentes ao mesmo tempo. Tem um pós-processamento, que eu tenho que lembrar dele também. Mas do ponto de vista metalúrgico, é um processo complexo. Um exemplo de um equipamento, os equipamentos vêm evoluindo, eles geralmente são compactos, assim, e são relativamente amigáveis para a utilização. Voltando para esse aspecto metalúrgico, eu só mostro a vocês uma figura assim, que para os metalurgistas é muito comum, né? Que é um cordão de solda, ou mesmo um processo de solidificação. Né? Então, no final das contas, na fusão seletiva a laser, eu tenho solidificação, eu tenho nucleação e crescimento, posso ter crescimento dendrito. É claro que é um processo muito mais rápido do que um processo de fundição convencional, mas muito assim do que de microestrutura e de fenômenos ligados à solidificação podem ser usados no processo. Voltando aqui para o processo indireto, eu falei do filamento aqui, tem empresas grandes investindo em filamentos contendo partículas metálicas, de modo que eu posso imprimir como se fosse um filamento de plástico, só que depois eu tenho que fazer um debinding e uma sintetização. A concentração de metal desse filamento é relativamente elevada, a produção do filamento não é simples, existem algumas peculiaridades, mas é um produto comercial. Filamento de aço inoxidável, por exemplo.
mas às vezes parece mais fácil se chegar do filamento à peça, mas existem etapas que vêm evoluindo. Já um outro processo indireto, que é o binder jet, assim, para voltar ainda no extrusão de filamento, pode ser extrusão de pellets também, eu posso ter assim, pode ser extrusão de lama, materiais cerâmicos podem ser feitos por impressão 3D, uma lama sendo extrudada sem temperatura, desde que ela tenha uma consistência adequada, e depois sinterizada. Ou podem ser pellets, misturas de pós-metálicos com plástico, com aquecimento, você constrói a peça, indireto sempre, porque tem que tirar, há uma sinterização como etapa final do processo. Já no binder jet, que é parecido com o SLM ou Powder Bed Fusion, é camada a camada de pó que é colada uma cabeça, como se fosse uma cabeça de impressora, você constrói a peça de baixo para cima. E na etapa seguinte um debind, uma sinterização. Entrando assim, nos últimos 10 minutos, nos produtos sinterizados, né? Que então, é um capítulo relativamente pequeno, existem muitos produtos, né? Muitos ficaram de fora. Espero que nas próximas edições a gente inclua mais, enriqueça mais esse conteúdo. Mas se eu pegar assim, em volume e em unidade financeira, sem dúvida os aços, os ferros em volume são os mais produzidos, né? Mas em termos de retorno financeiro, em termos de investimento, aí divide com metal duro, que tem um valor agregado antes, ou mesmo com os ímãs sinterizados. É uma figura que ela divide material com processo de fabricação, mas é um jeito muito usual para o pessoal de sinterizados dividir o mercado e analisar como ele evolui. Assim como é muito comum o pessoal de aço sinterizado ainda vincular o mercado com a indústria automotiva, né? Apresentando assim quanto de material sinterizado, quantos quilos são usados comparativamente com os outros materiais. Então, isso é uma coisa que vem evoluindo com o tempo. Agora, com o advento do carro elétrico, é uma coisa que o pessoal está repensando e certamente teremos outras figuras aqui. Falando ainda dos aços, o Daniel Bayerlein mencionou vários aspectos, a questão da complexidade da forma. Esse tipo de desenho de engrenagem é muito comum para produtos sinterizados, são peças mais baixas, com complexidade mais lateral. E aqui eu estou associando propriedade mecânica com o tipo do material. Muito rapidamente, desculpem aí a velocidade, eu vou entrar aqui no metal duro, que é um material sinterizado muito interessante, muito antigo, está fazendo 100 anos, aí já fez a primeira patente, do início do século passado, e foi uma revolução também. Os aços ferramenta que se iam enriquecendo de carbonetos, aí alguém falou, vamos fazer o contrário, vamos fazer o carboneto, e depois a gente enriquece de aço e vê como é que fica. Então, metal duro nada mais é do que um montão de carboneto, de tungstênio, normalmente, pode ser de titânio, de nióbio, aglomerado, cementado com binder, aí, níquel, cobalto, são os mais populares, para se fazer componentes como esse daqui, peças de usinagem, componentes altamente resistentes ao desgaste. E aí a quantidade de binder, né, dessa fração mais escura aqui nessa imagem, o tamanho do carboneto, vai ter a ver com a dureza e com o desempenho. Quanto menor o tamanho do carboneto, menor a concentração de cobalto, nesse caso aqui do binder, maior vai ser a dureza. Materiais magnéticos sintetizados. O Daniel Bayerlein mencionou também aqui os materiais compósitos, né? Materiais magnéticos, moles, de alta permeabilidade. Mas existem os ímãs permanentes também. E esses são de alto desempenho, são feitos por metalurgia do pó, porque tem uma etapa de orientação das partículas aqui que confere boas propriedades magnéticas. Já os magnéticos moles, eles têm essa vantagem de você poder isolar eletricamente cada partícula, adequando o desempenho para altas frequências, o que tem permitido a associação desses materiais, a evolução de
dispositivos eletromagnéticos, considerando essas novas possibilidades. Passamos aqui rapidamente para contato elétrico. Acho que vocês já viram esse tipo de contato assim, em máquinas furadeira, por exemplo. É um contato elétrico de cobre e grafite, feito por metalurgia do pó, que combina movimento e condução de eletricidade. Assim como vários contatos elétricos, muitos deles automotivos, muito pequenos, de alto desempenho, prata, óxido de cádmio, prata, tungstênio, muitos deles de prata como condutor, mais um agente que condiciona melhor o desempenho do contato elétrico. Os porosos, dos quais a gente educa, dos quais a prática sobrevive, eles podem ser os mancais autolubrificantes, como a gente já mencionou, armazenam óleo, ou pode ser materiais porosos, para diversas aplicações, para filtração, por exemplo, para fluidização de material particulado. Então, a empresa Prates recentemente mudou a página, aqui até mudamos a identidade visual. Então, façam-nos uma visita. E lá a gente conta bastante sobre materiais porosos, principalmente aço inoxidável, suas aplicações e os mercados que eles podem atender. E encaminhando para o fim aqui, esse é um trabalho mais recente nosso, que é o metal pesado, que é feito por sintetização com fase líquida, tungstênio, tem um binder também. É um produto que a gente está desenvolvendo com o apoio da FAPESP. A FAPESP, a gente está sempre suportado com umas inovações, com os projetos FAPESP ligados à inovação e ligados à pequena empresa. Então, esse é um produto que a gente está numa fase 2, que é adequar esse metal pesado para a indústria de fundição de alumínio, que usa isso como um inserto de ferramenta. Então, ele conta com uma boa condutividade. Aí não precisa ser pesado. O metal pesado pode ser usado como massa de balanceamento para várias coisas, mas aqui ele conta com a alta condutividade elétrica do tungstênio, a boa refratariedade, a baixa interação com o alumínio. E existe um mercado que pode ser usado, para o qual esse componente pode ser melhorado e usado. E até eu volto para a capa do livro aqui, porque foi desses assuntos que apareceu essa partícula de tungstênio, que é essa aqui com maior ampliação, no microscópio eletrônico de varredura. Então, assim, é um aspecto curioso de uma partícula, né, pelo próprio processo de formação. E eu termino aqui. Eu acho que temos algumas questões, vou colocar à disposição. Se não der para responder agora, a gente responde numa próxima oportunidade. Relacionar assim indiretamente manufatura aditiva com metalurgia do pó, que é um problema que a gente está vivendo agora, que é como fazer bags em poliuretano feitos por FDM. Andei fazendo uns protótipos, é difícil manter a flexibilidade por esse processo de fabricação, mas já tivemos os resultados interessantes. Ou seja, a complexidade do bag feito por impressão 3D, conferindo uma complexidade numa peça verde, deixando ela mais lá na linha do Near Net Shape. Deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone para quem quiser, mas eu sou fácil de achar. Agradeço novamente aí a todos os colaboradores aqui, os presentes nessa apresentação, e passo a bola aqui para... Muito bem, Daniel. Ótima apresentação, muito instrutiva. Aprendi bastante, como eu sempre aprendo com você. E nós estamos, então, chegando na hora das perguntas, né? E, então, vamos abrir a palavra para a plateia, a plateia virtual, para ver se alguém já tem alguma pergunta engatilhada. Deixa eu ver se no chat apareceu uma pergunta. E eu sei achar o chat nesse lugar. Eu conheço onde fica o chat no G Drive, no Gmeet, não nesse aqui. Ah, chat, achei. Achei. Então tá bom. Então tem alguns anúncios e tal. Eu acho que não tem nenhuma pergunta colocada aqui no chat. Enquanto as pessoas aquecem aí,
pensando em perguntas que podem te fazer, eu te faço uma pergunta em relação ao que você apresentou de manufatura aditiva por processos indiretos, né? Em particular pelo binder jetting. Qual é o potencial dessa técnica? Porque, afinal, a gente conhece ela há algum tempo, a Höganäs participa disso, né? Mas eu não conheço nenhuma máquina no Brasil. Tem alguém operando com isso? Temos sim. Participei recentemente. Bom, obrigado, Fernando, pela pergunta. Aparecendo pergunta aqui, deixei meu e-mail, terei o maior prazer em responder aí outras colocações de vocês aí. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Chegou uma hora que eu estava falando, assim, não sei quanto tempo eu falei, uns 40, 50 minutos, que a hora que eu acabei, eu perguntei, será que o pessoal está me ouvindo? Ainda bem que eu ouvi logo a sua voz. Dá uma ideia de que a gente está falando sozinho. Exatamente. Mas, então, acho que estamos aqui. E respondo a sua pergunta. Eu participei recentemente de uma banca que era a gente apoiou para fazer filtro sintetizado de aço inoxidável por binder jet, o pessoal da Federal do Paraná. Eles têm 2 equipamentos lá, equipamentos relativamente pequenos, onde a ideia é claro que eu puxo sempre a sardinha para o material poroso, que é o nosso principal produto. Então, eu fiquei muito bem impressionado com a capacidade de se dar forma e, mais ainda, de se produzir coisas mais porosas do que aquelas que eu sou capaz de produzir por compactação e sinterização. Inclusive contando com a parte orgânica como um space holder ali, que ele dá uma porosidade a mais. E produto sinterizado por compactação e sinterização, o primeiro limite é peças maiores, são prensas muito grandes. Então, eu já perdi coisas assim, poxa, eu não consigo fazer, vamos fazer de um outro jeito, ou sei lá, não vão fazer. Então, peças muito grandes requerem capacidades, prensas muito grandes. E o binder jet resolveria, eu espero que resolva esse meu problema, de produzir discos maiores, porosos, em aços inoxidáveis, usados na indústria siderúrgica, para fluidização de finos de grafite. Para o pessoal de PCI. Que coloca grafite em suspensão para entrar no autoforno, na injeção de finos de grafite. Então, é um caso bem particular. Eu imagino assim que a redução de porosidade, você produzir peças mais densas, talvez seja um problema para o binder jet, mas já foi também para o injection molding, né? E hoje em dia, para injection molding, o pessoal fica contente em chegar em 98 da densidade, 99, e se conforma com 1% da porosidade. Já para os primeiros produtos feitos por manufatura aditiva, não sei se você concorda comigo, assim, prótese é um candidato sempre forte, e aí o pessoal que faz prótese por SLM, por Powder Bed Fusion, não quer nada de porosidade. Aí, assim, existem até processos complementares, como compactação a quente, para reduzir um pouco a porosidade e tal. Então, o binder jet eu acho que atende algumas coisas. Pode ser interessante. E é um investimento baixo lá para a gente, porque a impressora é relativamente simples. Estão construindo uma maior. Essa lá do Paraná. E o pessoal de automação conhece bem essa questão de XYZ. A uniformidade do leito não é um grande problema. Então, pode ser pó atomizado a água mesmo, que é o que eu tenho usado. Então, eu tenho uma boa expectativa, mas para esse caso bem específico. Já o de filamento, tem muita gente mexendo com isso. Alguns ficam decepcionados com a qualidade superficial, mas muita coisa, assim como o injection molding evoluiu, vai evoluir também para o filamento contendo pó de aço inoxidável, como existem vários filamentos já contendo diversos materiais. Mas, só reforçando a pergunta, você conhece uma aplicação já comercial do binder jetting, por exemplo, no Brasil? Não. Não. Não conheço. Ainda está em construção a ideia. Legal, oportunidade para a academia, né? Eu espero ter essa daí. É um processo complicado, porque a gente fala assim, é um processo bem complicado.
né? Onde a automação é muito importante. Como eu tive que entender um pouquinho melhor, a gente acha assim que é um filamento de cola passando ali, mas não é um chuveirinho, assim, que você tem que controlar aquele chuveirinho, porque a cola não vai só onde você está querendo colocar, ela é chupada por outros lugares, ela se espalha. Então, é um negócio assim muito que já se evoluiu bastante. Eu acho que em breve a gente vai ter. Eu gostaria de ter esse que eu mencionei aí como um produto comercial. Certo. Temos uma pergunta da plateia do Jorge Lickfeld Alves. Ele pergunta por que a utilização do laser para fundição de pó de metais é algo tão complexo. O Daniel chegou a mencionar durante a apresentação, mas eu não entendi bem por quê, disse o George. Bom, fusão de metal a laser assim é uma coisa que eu não conheço muito. Vou falar um pouquinho mais, talvez não tenha corrido muito. Vou falar mais do laser usado na manufatura aditiva nos processos camada a camada. Que eu até dei um exemplo aqui em 2012, na minha primeira incursão no assunto. Esse processo chamava-se DMLS, Direct Metal Laser Sinter. E eu, ignorantemente, achava que é uma sinterização. Então, deve vir um laserzinho assim, que dá uma aquecidazinha e você só cria pescoço entre as partículas, como é na sinterização convencional. Mas não é assim, é um laser de alta potência, alta transferência de energia, porque o filamento é pequenininho, a área que você está atuando ali é minúscula, então você transfere muita energia. Então, você tem fusão, realmente. Então, no processo Powder Bed Fusion, que o laser é usado como fonte de energia, e essa fonte chega a fundir o material. E isso não existe nenhum inconveniente, mas pode haver, né? Estruturas brutas de fundição, né? Estruturas que foram aquecidas até a fusão e depois solidificaram, tem uma microestrutura muito específica, né? Pode ser ok, ou pode requerer algum tratamento térmico posterior, coisas também que são realizadas em alguns casos, para algumas ligas. Coisa que já não acontece nos processos indiretos, né? Nos processos indiretos, raramente você tem fusão. Você tem sinterização, realmente. Você tira só o binder e o processo final é uma sinterização. Então, para alguns casos, o indireto é interessante. Daniel, a Gisele fez uma pergunta sobre o binder jet. Ela disse, a cola, o polímero, é tirado antes ou durante a sinterização? É semelhante ao agente controlador de processo? Então, vamos aproveitar a pergunta para evoluir um pouquinho mais no processo, que eu também tive que aprender um pouquinho mais, porque quando você fala assim, é uma cabeça que passa cola no pó, existem vários processos. O que parece mais interessante é você usar uma camada de pó que já tem um constituinte orgânico. E aí a cabeça ativa esse constituinte orgânico de modo a colar só naquela região onde você está passando. Então, existem vários processos. O que eu estou investigando mais é esse. Então, eu faço feito uma mistura de um pó com PVP, por exemplo, um componente orgânico. É até bom, porque você produz grânulos e o teu bed, a tua camada fica mais uniforme. E aí a cabeça vem com água e com surfactante. E você cria um corpo que tem uma parte orgânica. Agora ela perguntou, mas como é que eu tiro a parte orgânica? Pode ser uma etapa de debinding anterior à sinterização, aquecimento controlado, né? Porque o principal problema de tirar o aglomerante dessa peça que tem pó metálico é que o aglomerante saia sem destruir a peça, mantendo a forma. Para depois então, ela tem que ser retirada com os cuidados. E boa parte desse segredo o pessoal do injection molding já resolveu. Então, existem técnicas de retirada do aglomerante, que pode ser antes da sinterização ou pode ser mesmo na sinterização.
No caso que eu mencionei aqui de filtros de ácido oxidável, também tem essa facilidade. Como ele é poroso, sai mais fácil. Eu faço direto na sinterização. Não tem problema de perda de forma, porque é um material poroso. Agora, dependendo do que é feito, mas é uma etapa posterior. Você imprime primeiro, e depois você faz um debind e uma sinterização. Muito bem, Daniel. A gente está com o nosso tempo se encerrando. Então, as perguntas que a gente não pôde responder eventualmente, mas eu olhei todas aqui, você respondeu, mas se aparecerem outras, né, nós vamos enviar respostas por e-mail, não é isso, Daniel? Você se compromete a enviar. E aí, então, eu aproveito e chamo a Luciane, que vai nos dar uma boa notícia sobre os livros. Bom dia a todos. Os livros publicados, eles já estão na versão tanto impressa quanto em e-book. Eles podem ser adquiridos diretamente no site da editora Blucher ou através do portal ABM, na aba Livraria. Nós vamos enviar o link do site aqui no chat do evento, mas também por e-mail, junto com a pesquisa de satisfação, tá? Que a gente pede que vocês retornem essa pesquisa para a gente, para que a gente possa melhorar sempre mais ainda os nossos serviços. E os participantes do evento vão ter 20% de desconto no livro com o cupom Metalurgia20, e esse desconto vai ser válido até o dia 26 de novembro. Oba. Lembrando que associados à BM tem 30% de desconto em todo o catálogo da editora Blucher. Tá? E lembramos também que a gravação do evento será disponibilizada no canal da ABM TV. Quem quiser assistir novamente a apresentação, indicar para um amigo, poderá acessar o nosso canal no YouTube. Tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Professor Landgraf, com o senhor. Opa, muito obrigado, Luciane. Bem, eu agradeço muito ao Daniel e convido o nosso presidente, Horacílio Leal, para o encerramento desse webinar. Obrigado, Landgraf, pela sua participação. Professor Daniel Rodrigues, muito obrigado. A sua aula também eu aprendi bastante. Não é um assunto que a gente está mais afastado, né, Landgraf? Mas foi muito, muito boa. Nós tivemos 91 pessoas participando, né? Isso aí é um número bastante significativo. E eu parabenizo você pelas suas apresentações, pelas suas respostas e a sua disponibilidade de estar respondendo novas perguntas aqui. Na associação, eu acho que nós temos que voltar a ter esse tema, né, nos nossos ABM Week, né, para poder ter mais discussões sobre o tema, né? Eu acho que é um tema bastante importante e atualizado, né? Então, nós precisamos estar aqui participando mais, né? Eu agradeço também a participação da Metalpor. Prazer em ver vocês aí. Obrigado, Fernando. Grande Daniel. Obrigado.